Olá, minha turma querida, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você que está aí juntinho comigo assistindo essa matéria maravilhosa que é o direito administrativo. E vamos retornar ao nosso conteúdo da aula anterior, hoje na aula 2, a falarmos dos princípios administrativos. E nós estávamos falando, gente, do princípio da continuidade dos serviços públicos. Vamos fazer uma recapitulação aqui da aula passada para que a gente pegue o eixo, né, e adentre na continuação da continuidade dos serviços públicos. Turma, eu falava para vocês que o princípio da continuidade dos serviços públicos significa que a prestação dos serviços públicos ela tem que ser contínua, não havendo que se falar dessa forma, interrupção da atividade administrativa por parte do Estado ou da administração pública. Então, a prestação dos serviços públicos ela tem que ser contínua, não havendo que se falar em interrupção da prestação da atividade administrativa por parte do Estado. Dessa forma, eu lhe perguntei, se em regra a prestação dos serviços públicos ela tem que ser contínua, não havendo que se falar em interrupção dessa atividade administrativa por parte do Estado ou da administração pública, eu lhe fiz 3 perguntas. A primeira, se a prestação do serviço público tem que ser contínua, será que o servidor público pode fazer greve? Depois, se a prestação do serviço público tem que ser contínua, será que os servidores públicos é possível que haja uma interrupção na paralisação dessa atividade administrativa por motivo de inadimplemento do usuário? E aí eu lhe perguntei, terceiro, se a prestação dos serviços públicos tem que ser contínua, é possível a exceção de contrato não cumprido aqui no direito administrativo? Então vamos fazer uma recapitulação bem rápida, gente, para a gente adentrar na continuação do princípio da continuidade dos serviços públicos. Quando eu falei para vocês que se a prestação do serviço público tinha que ser contínua e que o servidor público tinha que fazer greve, eu disse para vocês o seguinte, ó. Depende. A resposta não foi sim nem não. Depende. Depende por quê? Porque eu disse a vocês que os servidores públicos militares, eles não têm direito nem de greve e nem de sindicalização. Tá ok? E aí, quando eu falei para vocês de militares, eu disse que é uma forma abrangente e vai abranger tanto os policiais militares, como o Corpo de Bombeiros Militar, não é? Como todas as Forças Armadas, enfim. Os militares, eles não têm direito de greve e nem de sindicalização. Agora, de outro lado, os servidores públicos civis, eu disse a vocês que eles têm direito de greve e de sindicalização. Mas lembrem comigo, os servidores civis, eles têm direito de greve e de sindicalização nos termos da Lei Geral de Greve ou nos termos na lei específica. Lembrem comigo que eu falei para vocês na aula passada. O servidor público civil, ele terá direito de greve e de sindicalização nos termos de uma lei específica. Aí você vai me perguntar, professor, será que existe uma lei específica para tratar sobre o direito de greve? Ô turma, lembrem comigo aí da aula passada, não existe uma lei específica tratando sobre o direito de greve. Dessa forma, a orientação jurisprudencial do STF implicou em dizer que como não existe uma lei específica para tratar do direito de greve, essa norma é uma norma de eficácia limitada. Uma norma de eficácia limitada quer dizer o quê? Quer dizer que, embora esse direito de greve exista, ele só poderá ser exercido se houver uma lei específica regulamentando a matéria. Aí você pergunta mais uma vez, mas professor, não existe uma lei específica regulamentando o direito de greve. Então, se não existe uma lei específica regulamentando o direito de greve, esse direito de greve ele vai existir, mas ele não vai poder ser exercido em virtude de não existir uma lei específica regulamentando o direito de greve. Tá certo, meus queridos? E aí eu falei para vocês ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar um mandado de injunção que trata sobre a matéria, implicou com essa omissão legislativa em tratar o direito de greve em virtude de não haver uma lei específica, em regulamentá-lo pela Lei Geral de Greve. E aí lembrem comigo, qual é a Lei Geral de Greve, minha turma? É a Lei 7783 de 89, que regulamenta a greve. Então o STF entendeu, se não existe uma lei específica tratando sobre o direito de greve, então o direito de greve vai ser tratado pela Lei Geral de Greve. Ok, gente? Tranquilos. Aí eu perguntei para vocês o seguinte, ô turma, se o servidor público ele faz uma greve lícita e por esses dias parados, oriundo dessa greve lícita,
dessa greve lista, esses dias parados, oriundos dessa greve lista, o servidor público ou os servidores públicos, eles têm direito de remuneração por esses dias parados? Será que esses servidores públicos têm direito de remuneração pelos dias parados em virtude da greve ser lícita, sim ou não? Turma, a resposta, olhe só, a regra para a sua prova, e você vai levar com você, a orientação jurisprudencial do STF entende que, em regra, o servidor público, ainda que faça uma greve ilícita, ele não tem direito de remuneração pelos dias parados. É o que, professor? Repita aí para mim, porque eu me distanciei aqui da aula, fui beber uma água, pensei na namorada, enfim, perdi o fio da meada. Volte comigo, turma, preste atenção. Para o STF, essa é a regra que você vai levar para a sua prova. O STF entende que pelos tempos parados em virtude de uma greve ilícita, os servidores públicos não terão direito à remuneração por esses dias parados. Ô, turma, essa é a regra que você vai levar para a sua prova. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, contrário ao STF, mas é uma posição específica que você não vai levar como regra geral para a sua prova. Você vai levar como posicionamento específico, caso venha na sua prova, de acordo com o entendimento do STJ, responda a seguinte questão. Aí tudo bem. Aí você pode analisar pelo viés do STJ. Agora, se a prova lhe pede a regra, ou então ela não fala nada especificamente, você vai responder como? Pelo viés do STF. Qual o entendimento do STJ, então, professor? Olhem só. O STJ vem entendendo que os servidores públicos que sejam oriundos de uma greve ilícita, eles podem sim receber remuneração pelos dias parados. Todavia, eles precisam compensar esses dias parados depois para o Estado trabalhando, sob pena de enriquecimento ilícito desses servidores e sob pena de terem que indenizar o próprio Estado. Não é, gente? Então o STJ entendeu que, embora eles façam greve e essa greve seja lícita, eles têm direito sim à remuneração pelos dias parados, mas o STJ diz, contanto que você compense esses dias parados depois para o Estado sob pena de enriquecimento ilícito e de remuneração e ressarcimento ao erário. Mas, professor, mais uma vez, qual é o entendimento que eu levo para a prova? O entendimento é o do STF. Que você, servidor público, não tem direito à remuneração pelos dias parados, ainda que essa greve ela seja lícita. Ok, minha turma? Então, esse foi o nosso primeiro indagamento, nossa primeira indagação, nossa primeira pergunta, ok? E relembrando para você, eu dizia que a regra é que a prestação dos serviços públicos ela é contínua, não havendo que se falar interrupção da atividade administrativa por parte do Estado. Só que, como você viu aí nos viés jurisprudenciais do STF e do STJ, você tem que responder com cautela. Minha segunda indagação foi se a prestação dos serviços públicos tem que ser contínua, minha turma. Em regra, é possível que os servidores públicos, a interrupção ou paralisação da prestação desses serviços públicos por motivo de inadimplemento do usuário? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Se a prestação do serviço público tem que ser contínua, é possível a paralisação da prestação desse serviço público por motivo de inadimplemento do usuário? Sim ou não? Turma, o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 8987 de 95, que é a Lei dos Servidores Públicos, entende que é possível sim a paralisação da prestação dos serviços públicos por motivo de inadimplemento do usuário. Agora, é possível essa paralisação por motivo de inadimplemento do usuário desde que, turma, haja um prévio aviso ou uma situação de urgência. Então, a Lei 8987 de 95, que trata dos servidores públicos, mais precisamente no seu artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, ela entende que é possível a paralisação da prestação dos serviços públicos por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja um prévio aviso ou uma situação de urgência. Ô, turma, vamos para um exemplo prático para a gente entender como é que funciona essa exceção. Vamos imaginar que o Wendel, nosso câmera aqui, cameraman,
Né, Wendel? Gente finíssima aqui, o Wendel gravando com a gente mais uma vez. Ô, turma, vamos imaginar que o Wendel, ele não pague a conta de sua energia elétrica, né? Da sua casa. Só que o Wendel, gente, ele é um rapaz ótimo, é um cara que organizado, junto com sua esposa, enfim. E ele sempre pagou a energia elétrica dele em dia. Todavia, ele faz uma viagem com sua esposa, passeio juntamente com seu filho. E realmente ele esquece de pagar a conta de luz. Né? Ele não está em débito automático, a conta sempre chega lá, a continha na casa dele, ele tem que pagar. Só que em virtude da viagem ele esqueceu, não pagou. A concessionária Coelba vai ter pena dele, sim ou não? É claro que não. Vai fazer o quê? Efetuar o corte da sua energia elétrica por motivo de inadimplemento. Ô turma, o Wendel e sua esposa são usuários do serviço público. Uma vez que eles ficam inadimplentes na prestação desse serviço, na prestação do pagamento, o que é que vai acontecer? A administração pública vai efetuar o corte da sua energia elétrica porque o Wendel, ele ficou inadimplente. Então, por motivo de inadimplemento do usuário, a administração pública ela pode interromper a prestação do serviço público, que em regra é contínua. Ok? Prestar atenção. Então, a administração pública, para favorecer a prestação do serviço público de energia elétrica dos adimplentes, ela efetua o corte da energia elétrica dos inadimplentes. Tudo isso em virtude do princípio da continuidade dos serviços públicos. Ô turma, esse princípio da continuidade dos serviços públicos, ele é oriundo da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Lembre comigo, o Estado goza de prerrogativas em face dos particulares para alcançar o interesse público. O Estado, em havendo necessidade, eu disse a vocês, ele vai restringir direitos e garantias individuais para alcançar o interesse da coletividade. Então, aqui, o Estado restringe direitos e garantias dos particulares, no caso o Wendel e sua esposa, que não pagaram energia elétrica, que ficaram inadimplentes, para favorecer o interesse público ou da coletividade. E aí você me pergunta, professor, que interesse público e da coletividade é esse que você vai garantir aqui? Bom, eu estou restringindo direitos e garantias individuais dos particulares, o Wendel e sua esposa, porque ficaram inadimplentes no pagamento da conta de energia elétrica, favorecendo o interesse da coletividade, ou seja, favorecendo o interesse dos adimplentes que precisam ter seu serviço de energia elétrica prestado porque pagam em dia a conta de energia elétrica. Então, para favorecer a prestação do serviço público de energia elétrica daqueles adimplentes, eu efetuo o corte dos inadimplentes. Supremacia do interesse público sobre o privado, princípio da continuidade dos serviços públicos. Ô turma, desde que haja uma situação de urgência ou um prévio aviso. O prévio aviso, você sabe que sempre vai chegar uma conta em casa com antecedência para que as pessoas ou proprietários das casas tenham ciência e do dia e paguem sua conta de energia, não é? Então tá aí. Então, professor, é possível sim a interrupção da prestação de serviço público por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja um prévio aviso ou uma situação de urgência, como o senhor falou, previsto no artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 8987 de 95. Agora, gente, meus queridos alunos e alunas, que serão aprovados em nome de Jesus aí, com fé em Deus, porque, gente, a gente tem que fortalecer a fé, tá? Fortalecer a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecer também a nossa motivação, porque a aprovação no concurso público, eu costumo dizer, ela vem com a sua força de vontade, com a sua determinação, com a sua coragem de vencer. Você pense em estar sendo lá, pegando a sua habilitação, você sendo nomeado, tomando posse. Imagine a sua posse quando você passa no concurso. Não é lindo, não é maravilhoso? Então, pense nela. E aí, cada folha de livro que você estudar, cada folha de caderno que você escrever, cada caneta que secar, você vai pensar na sua posse. Combinado assim, gente? Então, se motivem a si mesmo todos os dias e acreditem principalmente em você. Acredite em você porque você pode ultrapassar essa barreira, esses obstáculos, porque vários obstáculos vêm no nosso caminho a cada dia. Então, precisamos vencê-los para lograr êxito no nosso objetivo. Tá, gente? Então, sempre a gente vai estar aqui motivando vocês para que vocês continuem o estudo, tá certo? Firmes e fortes. Ô, turma, aqui tem um detalhe nesse ponto. Não obstante
seja a regra que a prestação do serviço público tem que ser contínua, mas, excepcionalmente, é possível a paralisação desse serviço por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja um prévio aviso ou uma situação de urgência. Aqui tem outro detalhe importantíssimo. Desde que haja um prévio aviso ou uma situação de urgência e desde que resguardados o interesse da coletividade. Professor, desde que resguardados o interesse da coletividade, como assim? Ô turma, desde que se observe que não é possível a paralisação de um serviço público essencial à coletividade. Professor, repete para mim, por favor. Foque em mim, turma, preste atenção que esse é um ponto importantíssimo da matéria e principalmente desse princípio. Eu disse para vocês que o princípio da impessoalidade, juntamente com o da continuidade de serviços públicos, são os dois princípios talvez mais importantes aqui dessa gama do princípio da administração pública ou dos princípios administrativos. Turma, é possível sim, mais uma vez, a paralisação da prestação do serviço público por motivo de inadimplemento do usuário contratado, desde que haja um prévio aviso ou uma situação de urgência e desde que sejam resguardados o interesse da coletividade, ou seja, desde que não se paralise um serviço essencial à coletividade. Ô turma, eu disse a vocês que se o Wendel e sua esposa não pagar a conta da sua energia elétrica, é possível efetuar o corte, sim ou não? Sim, porque o Wendel e sua esposa ficaram inadimplentes. Ok, inadimplemento dos usuários contratados, paralisação da prestação do serviço. Agora, eu pergunto a vocês, se um hospital público ele não paga a conta de energia elétrica, é possível efetuar a paralisação da prestação do serviço público, sim ou não? E aí, Wendel, o que é que você acha? Se um hospital público não paga a conta de energia elétrica, será que o hospital ele pode paralisar? Será que a administração pública pode efetuar o corte na luz elétrica do hospital público? Sim ou não, Wendel? O que é que você acha? Sim. Sim ou não? Turma, o Wendel me respondeu sim. Será que a resposta de vocês é sim? Será que porque essa paralisação decorra também da supremacia do interesse público sobre o privado e o Estado goza de prerrogativas em face do particular, para favorecer o interesse público, será que nessa situação também o Estado pode se valer da supremacia, com toda a sua discricionariedade? Ô turma, aqui, o Estado não vai poder se valer tanto da sua discricionariedade porque trata-se de prestação de serviço público essencial à coletividade. É uma exceção da exceção, ok? De modo que, se um hospital público não paga, viu, Wendel, a conta de sua energia elétrica, a administração pública não pode efetuar o corte, porque trata-se de serviço público essencial à coletividade. Ok? Imagine você, um hospital público, uma pessoa na UTI, e aí o Estado não paga a conta de luz, o Estado vai lá, gente, e efetua o corte, o Estado, ó, e a Coelba vai lá e efetua o corte da energia elétrica. Ô, turma, a Coelba, a concessionária de serviço público, ela pode efetuar o corte, se um hospital público, corrigindo aqui, né? A Coelba pode efetuar o corte da energia elétrica do hospital público, se a administração pública for inadimplente? É claro que não. Porque imagine você, um doente na UTI, precisando de cuidados, e aí vai a Coelba lá e efetua o corte, essa pessoa ela vai morrer. Né? Imagine você, uma clínica pública de hemodiálise, vamos imaginar que a pessoa está lá fazendo a filtração do rim, e aí a Coelba efetua o corte da energia elétrica, imagine você, a probabilidade desse paciente vir a óbito, ela é muito grande. Então, por isso, gente, que essa é a exceção da exceção. Então, se um hospital público não paga a conta de sua energia elétrica, a concessionária ela não pode efetuar o corte porque trata-se de um serviço público essencial à coletividade. Só corrigindo aqui, porque anteriormente está falando da administração pública efetuar o corte, perdão, viu, gente? É que a gente vai falando, vai vindo ideias aqui na mente e a gente acaba pulando até as ideias. Então, recorrigindo, a regra, eu disse a vocês que a administração pública tem que prestar o serviço público de forma contínua, não podendo interromper a atividade administrativa. A regra, excepcionalmente, é possível sim interromper a prestação do serviço público por motivo de inadimplemento do usuário, desde que eu disse a vocês que haja uma situação de urgência ou um prévio aviso, e desde que, exceção da exceção, sejam resguardados o interesse da coletividade. Ou seja, não é possível se paralisar um serviço público essencial à coletividade. Beleza, gente? Tranquilo?
Então vamos para a nossa terceira indagação. A nossa terceira indagação foi: se a prestação do serviço público ela tem que ser contínua, será que é possível aqui no direito administrativo se falar em exceção de contrato não cumprido? Ô turma, primeiro que a exceção de contrato não cumprido é um tema do direito civil, né? A nossa queridíssima professora Paloma Braga vai estar aqui gravando com a gente mais tarde, né? E ela, nos assuntos, ela pode até falar para vocês se esse for um dos temas que seja abarcado na matéria. Enfim, ela pode falar melhor do que eu. Mas, aqui no direito administrativo, será que é possível a aplicação da exceção de contrato não cumprido? Sim ou não? Ô turma, primeiro, professor, o que vem a ser essa exceção de contrato não cumprido? Ô turma, exceção de contrato não cumprido significa que um particular, uma empresa particular, se ela celebra um contrato administrativo com a administração pública, oriunda em regra de um procedimento licitatório prévio, se ela celebra essa empresa privada um contrato administrativo com a administração pública, e vamos imaginar que, como exemplo passado, a empresa X, ela fornecia merenda escolar para uma escola pública municipal. E aí, no exemplo da aula passada, essa empresa privada X, ela passou a fornecer merenda escolar com a validade vencida e estragada. E em determinado momento, o Estado utilizou de sua cláusula exorbitante, rescisão unilateral do contrato, e rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa contratada. Ok, beleza. E ainda pode incidir o pagamento de multa para a empresa porque não cumpriu o contrato no prazo adequado. Mas eu lhe pergunto aqui hoje, o contrário. Vamos buscar a aula passada aí. Se a empresa privada X quiser interromper a prestação do serviço com a administração pública, lembrem comigo, será que essa empresa privada ela pode rescindir unilateralmente o contrato com a administração? E aí essa pergunta eu fiz a aula passada, eu estou resgatando comigo, e o Wendel até respondeu, infelizmente ele não respondeu correto, mas a gente vai lembrar. A empresa privada, ela não pode rescindir unilateralmente o contrato com a administração pública, por quê? Porque só quem possui a cláusula exorbitante é o Estado, turma. Então, o particular ele pode fazer o quê? Ele pode suspender a execução desse contrato com a administração pública. Só que qual é o período que a empresa privada ela pode suspender a execução desse contrato? Ela poderá suspender a execução do contrato com a administração pública se a administração pública ela for inadimplente por mais de 90 dias. Ô turma, tenham muito cuidado, porque aqui tem muita gente que confunde, e nas aulas presenciais até aqui do curso, muita gente está me perguntando: professor, é até 90 dias ou mais de 90 dias? Ô turma, o artigo 78, inciso 15 da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, entende que é mais de 90 dias. São mais de 90 dias, ok, gente? São mais de 90 dias, ou seja, a empresa particular, ela pode suspender a execução do contrato administrativo se a administração pública ela for inadimplente por mais de 90 dias. Então, não são 90 dias, são mais de 90 dias. Então, a partir do 91º dia, 91, a empresa privada ela pode suspender a execução do contrato. E por que não pode rescindir unilateralmente o contrato com a administração? Porque rescisão unilateral do contrato é cláusula exorbitante que só pertence à administração pública. Então, turma, a empresa privada que suspender a execução do contrato com a administração pública, quando a administração pública for inadimplente por mais de 90 dias, aplica-se o que a gente chama de exceção no contrato não cumprido. Se a administração pública não está cumprindo a parte dela no contrato, eu não posso, empresa particular, cumprir a minha. E nem a administração pública pode me exigir, como empresa particular, que eu possa cumprir o contrato, já que ela não está me pagando, não está cumprindo com a sua obrigação ou com sua contraprestação. Ô turma, vocês podem estar se perguntando aí assim, ó, professor, então, quer dizer que se é mais de 90 dias de inadimplemento por parte da administração pública, eu, como particular, empresa, eu tenho que suportar os primeiros 90 dias de inadimplemento do Estado, sim ou não? Sim. Então, os primeiros 90 dias de inadimplemento da administração pública para com o pagamento da empresa privada X, do exemplo da aula passada, o particular ele tem que suportar. Então, é possível sim a aplicação da exceção de contrato não cumprido no direito administrativo. Por quê? O particular ele poderá suspender a execução do contrato administrativo com a administração pública se a administração pública ela for inadimplente por mais de 90 dias.
Isso em virtude do princípio da continuidade dos serviços públicos. Tranquilo, gente? Então, encerramos aí o princípio da continuidade dos serviços públicos. Agora, largue a caneta rapidinho e preste atenção em mim para a gente fazer uma recapitulação rapidamente. Princípio da continuidade dos serviços públicos. O que foi que a gente disse? A regra é que a prestação do serviço público ela tem que ser contínua, não podendo haver interrupção da atividade administrativa por parte do Estado. Excepcionalmente, eu lhe disse, então, se a prestação do serviço público tem que ser contínua, será que o servidor público pode fazer greve? Aí eu lhe respondi. Segundo, se a prestação do serviço público tem que ser contínua, é possível a paralisação desse serviço por motivo de inadimplemento do usuário? Aí eu disse que sim, desde que haja uma situação de urgência e um prévio aviso, e desde que resguardados os interesses da coletividade, desde que se respeite a prestação de um serviço essencial à coletividade, e eu disse que já que a prestação do serviço público tem que ser contínua, é possível sim a aplicação da exceção do contrato não cumprido, desde que a administração pública ela seja inadimplente por mais de 90 dias, o particular ele poderá suspender a execução do contrato administrativo com a administração pública. Ô turma, seguindo então, depois de princípio da continuidade dos serviços públicos, o Wendel vem comigo aqui na tela, no slide, para a gente mostrar o próximo princípio para a galera. É o nosso princípio da razoabilidade, previsto no fulcro ou cabimento legal, artigo 2º, inciso 6º da Lei 9784 de 99. O artigo 2º diz, caput da 9784, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Inciso 6º, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Volta comigo, Wendel, aqui na tela, para a galera me ver aqui. Vamos lá, gente, olha só. Ô, turma, princípio da razoabilidade. Ô, turma, muito cuidado aqui no princípio da razoabilidade, por quê? Porque alguns doutrinadores, não é? E alguns até, com todo respeito a alguns professores, que não vou citar nomes porque não cabe a mim, quem sou eu, né? Eu sou mero aqui como todos e tenho um grande respeito por meus colegas, queridos colegas, né? Mas é claro que a interpretação fica a cargo de cada um. Nós temos o livre-arbítrio para interpretar o direito administrativo e eu estou aqui para facilitar o direito administrativo para vocês. Essa é a minha missão. Eu não quero ser mais um professor de direito administrativo, eu quero ser um professor de administrativo diferente para que vocês consigam, de uma forma tranquila e fácil, aprender o direito administrativo. Ô turma, alguns doutrinadores e professores também, que também são doutrinadores, entendem que o princípio da razoabilidade é a mesma coisa do princípio da proporcionalidade. Eu já quero lhe dizer aqui que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade são dois princípios diferentes, não é? E muita gente confunde, o princípio da razoabilidade significa adequação dos meios e fins. O princípio da proporcionalidade também é adequação dos meios e fins. Turma, vamos parar com isso, porque a adequação de meios e fins não é razoabilidade. Pode até ser proporcionalidade, mas eu não quero você aqui decorando o conceito. Eu quero você aqui aprendendo o direito administrativo, para que quando você encerrar essa aula, eu consegui aprender, e agora eu vou só revisar no caderno e fazer minhas questões, tá? Porque você não tem que ficar se preocupando em decorar, porque quando chegar na hora da prova, você não vai saber o que é razoabilidade e o que é proporcionalidade. Então, já lhe digo de antemão que proporcionalidade e razoabilidade são dois princípios distintos. E você vai aprender aqui comigo o conceito de cada um e vai conseguir diferenciá-los, até às vezes sem mim. Professor, então, que vem a ser esse princípio da razoabilidade? Ô turma, o princípio da razoabilidade significa que a atuação da administração pública, ela tem que ser lícita, ela tem que estar pautada dentro dos limites da lei, de forma legal e razoável, para que dessa forma, de acordo com os limites da lei, a administração pública possa satisfazer o interesse de toda a sociedade, de toda a coletividade. Então, o princípio da razoabilidade significa que a atuação da administração pública, ela deve ser lícita, ela deve ser pautada de forma legal,
tá certo, gente? Dentro dos limites da lei, de forma razoável, de modo que essa atuação dentro dos limites da lei, de forma lícita e razoável, possa vir a favorecer a toda a coletividade, limitando-se dessa forma a discricionariedade da administração pública. Ô, turma, eu vou lhe dizer, pela terceira vez, para que você possa, com calma, com tranquilidade, anotar o conceito e a gente passa para o próximo querido bloco. Ô, turma, o princípio da razoabilidade significa que a atuação da administração pública deve estar pautada de forma lícita e razoável dentro dos limites da lei, para que dessa forma a administração pública consiga abarcar toda a coletividade, limitando-se assim à discricionariedade da atuação da administração pública. Porque o princípio da razoabilidade, ele é um limitador da discricionariedade da administração pública, juntamente com o princípio da proporcionalidade. Então a razoabilidade, ela é utilizada para limitar essa prerrogativa da administração na atuação do caso concreto. Ok, turma? Então, vamos lá para o próximo bloco, para a gente continuar falando desse princípio da razoabilidade com um exemplo prático para que você consiga entendê-lo mais facilmente, para aí então passarmos para o princípio da proporcionalidade. Então vamos ver um exemplo prático do princípio da razoabilidade? Espero você não saia daí, ok? E venha comigo para o segundo bloco para a gente entender um exemplo prático de princípio da razoabilidade. Espero você.